Pessoal, acabei de dar start aqui na gravação da Web Aula ao vivo de hoje, tá? Sejam bem-vindos as duas turmas, a turma de Goianésia, a turma de... Eu ia falar Catalão, né? Catalão agora está na segunda-feira. A turma aí do Roberto Mangi. Vamos iniciar a segunda disciplina aí do curso de Eletrotécnica, a disciplina de eletricidade, né? Algumas instituições chamam de eletricidade básica, né? Mas, assim, basicamente é eletricidade com a adição de circuitos de tensão e corrente alternada, né? Geralmente lá no segundo grau a gente estuda só tensão e corrente contínua, né? Na eletrodinâmica, estuda os conceitos de eletrostática, né? Potencial elétrico, campo magnético, tá? E aí esses conceitos básicos e eletrodinâmica de tensões e corrente contínua, né, nos circuitos, a gente estuda só no segundo grau e aqui, né, já no curso técnico, a gente faz um aprofundamento maior aí relacionado aí a circuitos de tensão e corrente alternada, que inclusive a gente lida no dia a dia, tá? Antes da gente iniciar a aula propriamente dita aqui, eu vou compartilhar aqui. Ah, já está compartilhando, né? Eu estava fazendo um teste aqui que o codec estava bugando. Compartilhando aqui as diretrizes do Senai Unidigital, tá? E depois a gente volta com nossa programação normal. Eu vou fazer um convite para vocês, né, na próxima semana. Quem puder, eu sei que o pessoal de Goianésia tem aula no meio da semana. Eu sei que vai ficar mais complicado. Mas o do Roberto Mangi, que tem aula no sábado, acredito que consiga comparecer todos os dias, tá? É pelo Teams, tá? Deixa eu só compartilhar aqui, já que eu volto aqui com o convite e com os avisos. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu só resetar aqui. Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, lembrando que a turma de Goianésia, ela está um pouco adiantada, né? Cerca, se eu não me engano, de um dia da turma do Roberto Mangi, mas pelo menos nessa UC não vai causar complicação, por isso que eu não dividi essa turma, né? Eu até pensei no, acho que foi o professor Renan que foi aí fazer aula inaugural, né? Até pensei do professor Renan assumir Goianésia, né? Enquanto eu ficava aí com o Roberto Manjo, mas por enquanto vão ser as duas turmas juntas, né? Nesse mesmo dia, na quinta-feira, e a das 20 às 21. Pessoal, antes da gente iniciar nossa aula aqui, né? Lembrando aqui, ó que a de Goianésia termina dia 7 na plataforma, 7 de agosto, né? E a do Roberto Mangi termina dia 3, tá? Aí, como a do Roberto Mangi ela termina um pouco antes, eu vou deixar na plataforma, inclusive a gente já configurou, tá?
para que vocês tenham o mesmo tempo da turma de Goianésia para que não fiquem prejudicados, tá bom? Agora eu vou falar sobre os avisos. Tanto aqui na turma de Goianésia quanto na do Roberto Mangi, tem aqui um convite para vocês, tá? Aqui embaixo é o da Semana da Indústria. Vocês que estão iniciando o curso, vocês ainda não sabem das movimentações que a gente faz aqui no Senai Unidigital e também, às vezes, tem evento na unidade de vocês, tá? Esse evento, ele acontece geralmente 2 vezes por ano, tá? Sempre uma vez com todas as áreas, ou seja, do curso que vocês estão fazendo, eletrotécnica, segurança do trabalho, automação, mecatrônica, mecânica e por aí vai, tá? Então, a química também, tem um pessoal da química, é, no último, até o pessoal da graduação, né, da engenharia de software, engenharia de alimentos também estava participando. Foi legal, foi bastante legal. E na segunda vez que acontece no ano, geralmente é lá para o final do ano, e daí a gente dá uma funilada e daí a gente fala só sobre assuntos relacionados à área de cada um de vocês, ou seja, vai ter o workshop da elétrica, vai ter o workshop lá da química e por aí vai. Então, vai acontecer lá para o dia 25 a 29, ou seja, lá na próxima semana. Deixa eu até pegar aqui o calendário aqui do FIEG. Vai ser uma semana. Ah, aqui já está falando que é segunda-feira, né? Então, da segunda-feira até a sexta, ou seja, vai ter também no dia que vai ser a aula de vocês, né? A segunda aula, dia 28. Nesse horário aqui, ó, das 18h30 até as 21 horas, geralmente, pelo menos eu sei do dia 27, que é o dia da elétrica aqui, né, e da automação. Essas palestras, ela visa trazer o aluno para mais próximo, não só da instituição, mas próximo do mundo do trabalho. Aqui no Senai nós falamos sempre do mundo do trabalho. Inclusive, às vezes a gente sente um distanciamento do curso técnico e do mundo do trabalho. Eu senti bastante isso no início lá do meu curso de engenharia elétrica, tá? Até que no que eu estou fazendo agora é o de engenharia de software, eu tenho uma pós-graduação lá, até que tem assim tudo a ver, mas quando eu fiz engenharia elétrica, eu sentia que eu parecia que eu estava fazendo física e matemática, porque só tinha era física e matemática o dia inteiro, todo dia, de segunda a sábado, era física e matemática na minha cabeça. Depois de 2 anos é que começou a mudar, eu comecei a ver o que que o engenheiro eletricista faria, né? Começou a ter disciplinas aí sobre introdução à engenharia de segurança, né? Então, às vezes, você entra no curso, né? E você entra na primeira disciplina, né? A primeira disciplina, o professor parecia o Pasquale aí, né? Já na segunda disciplina, ele está parecendo meu professor de física e de matemática lá, só que, né, com o Kaioken aumentado umas 10 vezes lá, né? Igual lá no Dragon Ball Z. Tá? Então, assim, às vezes a gente sente um distanciamento, a gente precisa, né, ver o que está acontecendo. Por exemplo, aqui, ó, no primeiro dia, na segunda-feira, o que que vocês vão fazer primeiro, né? Vocês vão vir aqui, ó, na sala dos dois, tem aqui já no início, quando você entra, ó, depois do cronograma, tem aqui, ó, clique para se inscrever. Você entra aqui, se inscreve. Talvez o link, eu acho, ontem eu olhei, ele não estava liberado para inscrição, tá? É, Vão clicar em realizar a inscrição e daí você já vai garantir a sua inscrição pro. Essa inscrição é uma forma que a gente tem de emitir certificados, né? Você participou desses workshops. Inclusive, você tem lá, não tem aquela página lá do aluno que você entra,
E aí todos, eu tenho também, apesar de eu ser professor aqui, né? Eu tenho a minha página de aluno, que é os cursos que eu faço aqui, né? Tem os cursos, tem a chamada Uniindústria, que são os cursos que o pessoal que trabalha fazem, né? Curso de aperfeiçoamento, técnicas de oratória, isso tem vários cursos lá. Então, o aluno, você vai entrar nessa, né, lá do aluno e depois que der o tempo lá, vai aparecer esse certificado para você lá. Vocês já viram esse link? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Deixa eu ver, meu Senai. Não, tá em educação. Ah, achei aqui, ó. É esse daqui, ó. Vou até aproveitar o link que abriu aqui. Aí, esse aqui, o portal do aluno. Você vai entrar aqui, né? Você cria um login, né? Que é o seu CPF, a senha. Eu acredito que vocês já devem ter acesso aí. Pelo menos aqui aí tem esse aqui, a Senai Goiás, tá? Aí quando você entrar e ver lá em matrículas, você vai ver que tem um monte de certificado lá, né? Quando você for fazendo alguns cursos aí dentro do Senai, por exemplo, às vezes até a empresa contrata a gente para dar curso de NR10. Eu dou aula para algumas empresas aí, né, em nome do Senai, NR10, CEP, né? Que todo da elétrica faz esses cursos aí. Então, provavelmente ele vai aparecer nesse link aqui. É, fez a inscrição, aí na próxima semana, né, por exemplo, vocês não vão ter a aula do dia 28, né, do 5. Em vez de ter o link aqui para entrar na aula, mas professor, como é que vai fazer? Vai ter outro dia? Não, calma. Essa aula eu já vou deixá-la gravada, tá? Deixar gravada para vocês, ou pegar uma aula que eu já tenho com esse mesmo assunto, deixar gravada aqui para vocês, né? Vocês não vão perder o conteúdo, vocês vão estar liberados para assistir, e participar do workshop, tá bom? Em vez de ter o link aqui para entrar na aula, vai ter o link do workshop. Entra lá, né? Pelo Teams, tá? E aí vocês podem fazer perguntas e tal. Então inicia mais ou menos, tem a cerimônia de iniciação lá, e daí mais ou menos acredito que umas 19 horas já deve iniciar os debates. Vai ter podcast, né? Inclusive no dia 27 aqui o da Elétrica vai ter um podcast inicial. Não sei se vai continuar com podcast, tá? Podcast, vai vir um profissional aqui. Eu não sei se ele ainda é presidente da Associação Goiana de Engenheiro Eletricista, tá? O Peterson, e ele vem falar sobre estudo de viabilidade, se é viável você trocar, por exemplo, o seu carro aí de combustão interna por um carro elétrico. Ele vai mostrar esse estudo, né, econômico ali baseado na tarifa, né? Ele trabalhou por muito tempo aí na concessionária, né? Primeiro como técnico, depois como engenheiro eletricista. Vai falar sobre um projeto de lei, né? Um projeto de lei para padronizar aqueles postos de carregamento de carro elétrico. Então vai ser interessante. Segunda-feira mais é robótica. Esse dia aqui, ó, se vocês puderem mesmo, principalmente o pessoal aí do Roberto Manjo, por que que eu estou falando do Roberto Manjo? Porque o Roberto Manjo, a aula, ela acontece no sábado. Já o de Goianésia, as aulas acontecem segunda e terça. Então, provavelmente, segunda e terça, vocês
não vão, provavelmente não, né? Vocês não vão conseguir comparecer aqui, né? Mas a partir de quarta-feira, eu acredito que vocês consigam comparecer aí, tá? E aí, do mesmo jeito, o link aqui, ele vai estar disponível para vocês participarem, tá? E essa terça-feira vai ser interessante porque ele fala de educação financeira. Só para vocês terem uma ideia, eu descobri muito depois sobre educação financeira, mesmo depois que eu já estava formado como engenheiro eletricista, já trabalhando, ganhando relativamente bem, eu vivia estourando o limite lá do cheque especial, essas coisas. Então é importante a gente ter educação financeira. Você pode ser rico e ao mesmo tempo você ter não sei quantos mil. Eu já ouvi falar de gente que ganha tipo 25 mil reais, né? É empresário aí, ganha 30 mil reais e o cara deve no cartão de crédito mais de 100 mil reais. Só para vocês terem uma ideia. Tá? E quinta-feira, né, depois aqui do Dia da Elétrica, sobre gestão de risco e gestão dos atestados de saúde ocupacional na indústria. O pessoal aqui da segurança do trabalho, né, tem técnico, tem engenheiro aqui que dá aula aqui para os técnicos de segurança do trabalho, né? Então eles vão falar sobre essas questões. Eu achei isso interessante, né? Eu sou suspeito, eu sou também engenheiro de segurança, né? Vai ser bastante interessante para vocês, ainda mais quem for algum de vocês aí, provavelmente talvez já seja até empresário, né? Tem até uma empresa, então seria interessante vocês verem sobre isso, né? E sexta-feira do projeto à execução, ó, falando de eficiência na indústria moderna, né? Não só aquela eficiência básica que vocês vão aprender aqui, né? Correção do fator de potência, tá? Usar grupo motor gerador para ter um período que é chamado período de ponta, e aí nesse período o quilowatt-hora ele fica mais caro, né? E aí geralmente o que que a indústria faz? Já que tem grupo motor gerador, porque na indústria você ficar sem energia, você perde milhões. Ah, professor, mas se eu ficar sem energia em casa, eu também perco muito, né? Não, eu sei, você perde, se ficar muito tempo sem energia e sua geladeira descongelar, você vai perder basicamente tudo que você tem na geladeira. Eu sei disso. Mas assim, na indústria, né, o impacto, né? Não estou falando que o da indústria é mais importante que o nosso, né, que o seu aí. Mas assim, tem um impacto muito grande, porque a indústria ela paga um pacote, não sei se vocês sabem, a grande indústria, ela paga um valor fixo todo mês, e se ela não corrigir o fator de potência, ela paga multa, e se ela ultrapassar a demanda que ela contratou, ela também paga multa, tá? E aí, essas questões aí, a gente vai discutir aí, ó, gestão de tecnologia para o futuro, né? A IA aí está dominando aí o mundo aí, né? Muitos empregos, né? Muitas funções estão sendo modificadas aí pelo uso da IA. Quem não sabe utilizar a IA hoje em dia está para trás, né? Então, vamos começar a nossa aula aqui propriamente dito. Essa disciplina, ela tem várias atividades, tá? Tem essas atividades aqui, é porque antigamente elas eram separadas, e separadas, como o sistema de pontuação de vocês no EAD é 49 e no presencial, tá vendo? Ó, se você somar tudo do seu presencial, por exemplo, vai dar os 51 pontos, né? Por isso que eu falei que é importante você comparecer a todos os encontros, porque aí você vai poder fazer as atividades e se você obter sucesso, você tira até 11 pontos, por exemplo, no primeiro encontro aqui, tá? E para o pessoal aqui do Roberto Manjo já é 13 pontos, são menos encontros, né? Porque acontecem no sábado. Então, é importante a gente a gente fazer todas as atividades. Aí o que que a gente fez aqui? A gente pegou essas atividades que antes eram separadas, uniu elas e daí ela
tem a pontuação de 27. A atividade um e 2 da situação de aprendizagem 2, 18. O fórum de discussão, que é o que eu geralmente começo com vocês, né? Ele vale 4 pontos. Ah, professor, vale 4 pontos é pouco. Pessoal, façam. É importante vocês fazerem a atividade não só pela pontuação, é importante porque vocês vão ter, né, o acesso a uma situação de aprendizagem, vão ter a oportunidade de aprender fazendo a sua situação de aprendizagem aí, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui uma sala aqui como exemplo. Nessa primeira de hoje, vamos falar sobre ó, já está até pronto aqui, né? Como são duas turmas, eu já alinhei, né, com o Leonardo e a do Roberto Manche, que é a Laura, já alinhei com os dois e eles já deixam tudo pronto aqui, ó, é só eu upar a aula e no outro dia já está no outro dia, essa aula já está disponível para vocês. Vocês vão vir aqui na aba de situação de aprendizagem e já começa aqui, que é a situação, né, a descrição, aqui é a folha de atividade da 2, da 4 e da 5, são vários exercícios, tá? Não é um exercício para cada uma. Tem também a situação de aprendizagem 2 e a folha de atividades, né? Aqui é o link de envio de cada uma delas aqui, tá? E aqui é o fórum avaliativo, né? O primeiro aí que a gente vai discutir, tá? Esse de recuperação, eles só ficam disponíveis para vocês depois. Caso, aí o sistema que é automático, né? Caso você tenha uma pontuação, se eu não me engano, é até 45, se eu não me engano, ou é 40, aí ele já libera a recuperação, mas é depois, tá? Bem depois. Mas aconselho, principalmente eletricidade, vocês já já tentaram, já fazer os exercícios agora. O que eu vou falar hoje aqui, pessoal, eu vou pegar emprestado aqui. ah, Ó, temos um erro aqui. Só um minuto aqui. Vai. Como se diz, tem algo errado que não está correto aqui. Isso daqui é na de Goianésia, tá? Algum de vocês aí que está na live já tentou entrar aí de Goianésia, nesse fórum aqui? Geralmente isso aqui não dá problema, não, ó. Isso aqui é o problema, ó. Tá falando aqui, ó. Tem até o código, ele tá exposto aqui, ó. Ó, é do banco de dados aqui, o PHP. Tá dando algum erro. Deixa eu verificar a turma do Roberto Manja aqui. Vou ter que verificar isso aqui. Eu só não vou verificar, ó, aqui tá ok, viu? Roberto Manja tá ok. Tá com um problema lá na sala de Goianésia, tá? Eu não prometo assim que eu terminar a aula, mas, né, é porque eu já tenho outra aula em seguida, eu vou verificar isso daqui, tá? Já vou verificar com o Leonardo por que que não está aparecendo o fórum de discussão para a turma de Goianésia, tá bom? Então, pessoal, aí vamos aqui à tarefa, tá? Lembrando que eu já vou até deixar marcado aqui, ó, Leonardo. Tem um caderninho aqui que eu já deixo. Eu vou aproveitar e olhar outras também, né? Vai que. Beleza. Então, pessoal, o fórum de discussão aqui, ele fala de circuitos de tensão e corrente alternada. Nessa situação aqui, ó, inclusive, ó, o pessoal já até começou a responder aqui, ó, o Diogo, o Ivan, o Robson, tá? Em sistemas de movimentação de carga que utilizam motores, né?
de corrente alternada, é comum utilizar um sistema de frenagem por atrito para garantir uma precisão na parada do motor. Eu vou pegar emprestado de outra disciplina aqui, uma simulação, é o CAD-Simo. Talvez alguns de vocês já conheçam, tá? Mas não se preocupem, tá? Ah, professor, eu tenho que mexer nesse simulador agora? Não. Você quer gratuito, você encontra na internet, tá? Mas aí a gente fornece. Esse aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esse aqui na época que eu fazia engenharia, nem tinha. Se tinha, eu não sabia que existia. A gente utilizava outras ferramentas. Ele é bom, tá? Dá para a gente visualizar muita coisa, o CAD-Simo, tá? Depois, quando a gente chegar mais para frente, eu explico como que você roda as simulações aqui, tá? Que a gente vai precisar lá na matéria de máquinas elétricas, tá? Na verdade, não é máquinas elétricas para o pessoal da engenharia, é instalação industrial, tá? Que a gente cuida, né? Trata de máquina elétrica. Eu vou pegar aqui uma simulação, eu vou pegar esse com frenagem, que é o que está falando aqui, ó. Isso aqui é um diagrama de comando, professor do céu. Sei nem errar o que está falando aí. Primeira vez na televisão que eu estou vendo. Isso aqui é uma simulação, tá? No CAD-Simo, tem essa barra de tarefa aqui, ó, por exemplo. Você pega aqui, ó, Soft Starter. Isso aqui é a parte do Soft Starter, de potência, tá? Tem esse aqui é o de controle do Soft Starter, tá? Aqui, ó, inversor de frequência. Deixa eu pegar o trifásico. Esse aqui é o modelo aqui do inversor de frequência, tá? Aqui, ó, é o modelo do processador, do microcontrolador, melhor dizendo aqui, que você incorpora, né? Na verdade, né, a VEG, por exemplo, ela incorpora lá no inversor de frequência. Então, é uma ferramenta relativamente simples, ela é meio chatinha na hora de fazer aqui as ligações, tá? Mas aqui simboliza esse sistema que ele está descrevendo aqui, ó. Ó, em sistemas, né, de carga que utilizam motores de corrente alternada, é comum utilizar um sistema de frenagem por atrito para garantir a parada do motor, né? Então, você para por atrito ou por uma semelhante ao freio aí de veículos aí, né, moto. Você também pode fazer no caso, parece ser o caso aqui, ó. Ele está fazendo isso daqui é uma ponte retificadora, tá? Essa daqui é uma ponte retificadora completa que eles chamam, né? Um módulozinho. Eu vou acessar aqui na internet, eu mostro para vocês aqui. O freio é alimentado por corrente contínua e consegue reduzir o tempo até a parada completa do motor. Contudo, o motor elétrico fornece apenas corrente alternada. Então, isso é o papel de todo equipamento, né? Tirando algumas exceções, por exemplo, liquidificador, você já usa a tensão alternada direto. Ah, deixa eu ver, uma torradeira, né? Uma churrasqueira elétrica, você também utiliza direto. Um que utiliza de forma indireta. É, por exemplo, uma TV, né? Um computador. Computador, ele tem alimentação de 220, né? Se for monofásico. Aqui, Equatorial Goiás, né? Tem esse padrão. Utiliza 220. Só que os circuitos internos do computador, né? A placa-mãe, da TV, né? Da TV lá, aquelas TV chique lá da LG, né? Ainda mais para a Copa agora, né? Deve estar vendendo igual água. Elas têm o funcionamento por tensão contínua e tensão alternada. Ou a fonte fica integrada, né? Como é o caso da TV,
ou essa fonte fica externa, como é o caso de notebook, né? O notebook tem a bateria, mas ele também tem uma fonte que ela serve tanto para carregar quanto para deixar energizado caso a bateria esteja viciada, né? Caso nem tenha bateria, antigamente a gente conseguia tirar a bateria do computador de forma bem simples aí, tá? Então, essa corrente alternada, ela vai impedir a alimentação direta aí do sistema de frenagem, né? É, o que exige uma instalação de um circuito retificador, tá? Então, isso aqui, geralmente, a gente estuda, pelo menos o pessoal da eletrotécnica e estuda ele de forma, né, de forma bem básica ali, né? Geralmente o técnico em eletrônica vê mais, né, o retificador. O pessoal da engenharia elétrica estuda bastante o retificador, não só o aparelho, mas também a matemática envolvida ali, né, a física, os componentes. Geralmente o retificador ele é mais bem estudado de uma disciplina de chamada eletrônica geral, para conversão, né, da corrente alternada em corrente contínua. Diante do exposto, informe qual que é a importância do uso do retificador e também qual o tipo de circuito retificador que deve ser utilizado, tá? Então, esse que está falando que deve ser utilizado, por exemplo, esse que está sendo utilizado aqui, ó, esse bloquinho aqui, é um retificador. Tem dois jeitos de você retificar uma onda, né? O que que é essa retificação, professor? Uma onda senoidal, tá? Então, você tem aqui a alimentação, você tem a alimentação da rede elétrica lá de sua residência, baixa tensão. Então, na sua tomada lá, você tem o sinal senoidal. Ele não está direitinho, certinho aqui, não, mas é um sinal semelhante a esse, né? É uma função seno. Geralmente, essa função seno aqui, ela, né, ela está espaçada de outras fases, né? Por exemplo, vamos supor que sua casa é energizada pela fase A. Então, a fase A tem essa função seno aqui, que está a 0 graus aqui, né? Sincronizada com a senoide, tá? Daí, na hora que você liga o seu equipamento, geralmente, se for um equipamento resistivo, geralmente vai aparecer também uma corrente elétrica, e essa corrente também ela é senoidal. Geralmente o valor da corrente elétrica, ela é menor, tá? Menor do que a corrente, do que o sinal de tensão. Só apagar aqui que geralmente ele é menor, tá? E daí, professor? Aí o que que o retificador ele vai fazer? Como o circuito funciona por tensão alternada, né? Esse sistema de frenagem aqui não vai adiantar para ele, né? Esse sistema de frenagem ele precisa de um circuito que provoca, e tem dois tipos de retificação. Tem a retificação, né, em half bridge, que eles chamam, né, em ponte incompleta, e tem a full bridge, que é a ponte completa. Aí, geralmente, essa senoidal aqui, a da tensão, ela vai ficar desse modelo aqui, ó. Quando passa no retificador, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. Em ponte completa, ó, ela fica nesse formato aqui. Ela ainda não está contínua, tá? Ela está contínua pulsante.
Só se eu colocar um capacitor, tá? Eu vim aqui, coloco um capacitor em paralelo aqui, ó. Se eu pôr um capacitor em paralelo, aí o que que esse capacitor vai fazer? Ele vai carregar num primeiro momento aqui, ó, vou colocar a partir desse estágio aqui. Ele vai carregar o capacitor, ele descarrega esse pulsante, ele fica só a tensão positiva, mas ela não fica contínua, porque ela vai zerando, ó. Lá no gerador, né, só para a gente não ficar meio fora aí de. No gerador aqui, ó, você tem um eletroímã muito forte aqui, ó, atravessando o rotor do gerador. E aí você vai ter uma outra bobina aqui, é uma bobina do rotor, o choque do campo eletromagnético com os elétrons que estão aqui no metal da bobina aqui, né? Ele vai fazer com que esse elétron ele se liberte na hora que o elétron, né? Não tem lá o átomo de cobre, né? O átomo de cobre ele tem um número atômico igual a 29. Então tem lá camada K, camada L, M e por aí vai, né? O cobre o número atômico 29, o elétron mais eletronegativo aqui, né, o que tem menos energia, que é não é o mais eletronegativo, é o de valência, ele também vai ser bombardeado por esse campo eletromagnético gerado por elétrons desse eletroímã que está instalado aqui. Geralmente é um motor de corrente contínua, ele recebe direto o giro da queda d'água lá da hidrelétrica, aí ele vai gerar um campo magnético muito forte aqui. Aí esse campo magnético de outro elétron que está sendo libertado aqui, ó, de outro elétron que está lá no eletroímã, ele vai chocar com ele. Quando ele faz isso, ele ganha potencial elétrico. E aí, dependendo do ângulo de choque desse elétron livre aqui da bobina com o campo magnético desse outro aqui, ele vai gerar um pacote de energia, ele vai gerar o que a gente chama de potencial elétrico, né? É igual alguém virar para você, ó, fulano, você tem, né, deixa eu pegar alguém aqui para ficar mais real, né? Porque eu falo fulano, ó, André, você tem potencial, tá? Você tem potencial para ser um grande eletrotécnico e depois ser um engenheiro, né? Um engenheiro ou eletricista ou de automação. Mas se o André ficar assistindo o Dragon Ball Z igual eu fico assistindo, só assistindo isso, Dragon Ball Z, Jujutsu Kaisen, né? Se ficar só assistindo isso, ele tem o potencial, só que a condição necessária para esse potencial se concretizar é ele estudar, né? Pode até assistir desenho, mas ele também tem a hora do estudo aí, né? A hora do trabalho, tá? Do mesmo jeito, o potencial elétrico aqui, ele vai energizar esse elétron livre e ele vai ficar o quê? Pronto para quando fechar o circuito, ele fazer um salto aqui, ó. Ele vai saltar da eletrosfera dele e ir para outra eletrosfera de outro átomo de cobre e assim sucessivamente, criando a corrente elétrica em todo o sistema elétrico de potência, até chegar lá na tomada da sua indústria, da sua residência. Beleza, professor, e daí? Aí o que que o retificador, isso aqui é a fase da retificação. Aí se você, nesse caso aqui, não há essa necessidade, tá? Deixa eu ver que cor que tá aqui. Ah, não, é que eu olho para cá. Aí o que que ele faz? Ele, antes dele descarregar totalmente, ele já é energizado novamente. Aí ele fica descarregando, carregando, descarregando, carregando.
Quando você olha lá no osciloscópio, parece uma linha reta. Isso daqui é chamado de ripple. Acho que é assim que escreve aqui. Esse ripple são essas bacadinhas, essas ondinhas aqui, né? Em função, tem lá no capacitor, chama tau, que é um índice lá que seria o cálculo para o tempo de carregamento e descarregamento do capacitor. Daí o capacitor ele vai terminar o processo de conversão da energia em contínua ou em alternada para contínua, né? E aí, por exemplo, um circuito desse está empregado num carregador de celular, por exemplo, tem uma forma de encapsulamento, né? Mas geralmente é o diodo, né? O diodo é que está compondo aqui, ó. Esse daqui é o diodo, né? Esse diodo aqui, ó, na ponte aqui, ele vai trabalhar como? Ele vai trabalhar, assim, só para vocês entenderem, para fazer essa frenagem, eu não preciso necessariamente fazer essa parte de alisamento que eles chamam da onda. Eu só preciso fazer a retificação. Tanto que aqui, ó, deixa eu pegar aqui um. Deixa eu ver aqui, imagens. Ó, esse aqui também mas tem um que ele tem exatamente esse formato aqui. Ó, dessa vez ele não apareceu, não. Esse aqui serve também, tá? Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é aquele módulo que eu coloquei aqui no card de cima aqui, ó. Esse módulozinho que faz essa retificação de onda. Então, ele é extremamente importante na indústria, tá? Igual aqui, ó, o circuito, ó, faz a conversão de corrente alternada para contínua, tá? É contínuo, assim, aqui a gente não precisa ser preciosista, não. Aí é contínua pulsante, tá? Tem também outros, não sei se vocês já viram, ó, CI, esse aqui já é outra turma. É, Ó, isso daqui, ó, geralmente, eu já vi isso daqui, é aquele carregador, né? Carregador que a gente compra ali no camelódromo, carregadores também que vêm em marcas aí famosas aí, Samsung, da Apple, tá? O pessoal, em vez de utilizar diodo, né? Em vez de utilizar o diodo nessa configuração aqui em ponte aqui, ó, geralmente a gente coloca desse jeito aqui, ó. Faz, não era para. Ah, disfarça, é porque ele entrou no outro programa. Eu tava achando que ele ainda tava no na da tela aqui, ó. Aí tá vendo aqui, ó, tem a onda senoidal, vem pelo transformador, né? E o transformador, ele é um transdutor, o campo eletromagnético aqui, ó, e a quantidade de bobinas que eu tenho do outro lado, ó, na frequência de 60 Hz aqui, que é a frequência da rede, ele vem aqui, ó, com a tensão alternada. Essa tensão alternada aqui, ó, por exemplo, nesse jeito que ele está aqui, ó, com essa polarização, se
corrente passa aqui, aqui nesse sentido é como se o circuito tivesse fechado. Na hora que a corrente, né, na hora que você fecha o circuito, ele passa, porque como ele vem nesse ponto aqui, ó, ele vem, né, ele vem aqui, ó, e ele tende a passar por esse ponto para vir aqui alimentar, tá? Só que quando ele vem para esse outro lado aqui, ó, a corrente divide, aqui na polarização inversa, ele está como se fosse um circuito aberto, ó, uma chave aberta. Então, a polarização direta do diodo, ele conduz, tá? Ele tem a banda que é chamada banda de condução. Ele conduz potencial, consequentemente, quando o circuito fecha, ele conduz corrente. Aqui, a banda lá eles falam que é a zona de depressão, né? Na polarização inversa, ele abre o circuito. Aí, o que que acontece? A onda aqui, ó, ela vem, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, você tem a onda, né, o sentido aqui, o positivo, ó, esse daqui, ó, ele vem para esse, ele passa por esse diodo aqui, ó, e alimenta o retificador. Aqui, ó, na hora que ela tá fazendo as inversões, né, de sentido, porque o gerador, ele dá potencial, chega aqui no máximo, que é chamado de tensão de pico, e depois ele zera. A tensão que a gente utiliza para fazer cálculo, tanto de tensão contínua quanto de tensão alternada, é mais conhecido como tensão eficaz ou RMS, tá? Depois a gente comenta melhor, né, sobre isso aí. E daí, aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui, ó, vou pegar um verde aqui, e já na fase positiva aqui, ó, dessa outra onda aqui, ó, na hora que ele inverte o sentido, é o responsável essa segunda, esse segundo o pico, né? E tensão RMS aqui. E assim sucessivamente, né? O próximo ciclo aqui, ó, vai ser oriundo desse polo aqui, o outro que vai se misturar ao sinal, ó. Aqui você tá acontecendo uma modulação de sinal elétrico de potência, tá? Só que é uma modulação do mesmo sinal, onde ele está filtrando, né, a onda negativa, a parte negativa, e ele está deixando só passar ali, né? Ele está modulando, ele modula e demodula, né? Ele separa aqui o positivo, só deixando o positivo e ceifando a parte negativa. Inclusive, o circuito retificador, ele tem um apelido de circuito ceifador. Meu Deus do céu, professor. Circuito ceifador, eu só lembro do Shimigami lá do Dead Note, né? Acho que é eu que tenho que parar de assistir desenho, né? Então, ele vai fazendo essa alternância aqui e retificando a onda. Aí o Half Bridge é assim, ó. Você só coloca só dois diodos aqui, ó. O Half Bridge, ele zera aqui, ó, não conduz e depois ele conduz, ó. Zera em um ciclo, conduz. Existem algumas aplicações que podem ser implementadas aí, né, com isso. Então, ela é importante, né? Igual estou vendo aqui alguns comentando aqui, né? É importante que é empregado em tudo, tudo que a gente utiliza, não só na indústria, né? Nesse caso aqui para fazer a frenagem aqui, né? Do motor. Deixa eu fechar aqui só começar a simulação para vocês verem aqui, né? Eu acionei o circuito de potência. Isso aqui é um disjuntor motor, tá? Eu acionei outro disjuntor motor que é a parte de comando, tá? Aí, geralmente o comando ele está separado magneticamente ali, né?
É por isso que não há interação entre circuito de força e de comando. Comando, geralmente, a tensão é menor, às vezes contínua, tá? E potência, geralmente, é em baixa tensão alternada. E daí, ó, eu vou dar a partida no motor aqui, né? Dei a partida no motor, ó, o motor tá girando, sentido horário, e agora eu quero parar ele, tá? Só que eu paro, né? Eu poderia, sem essa outra ligação, eu paro ele simplesmente desligando. Só que o motor, pela inércia, ele vai continuar rotacionando. Daí o que que foi feito aqui, ó? Foi colocado um relé de tempo, tá? O relé on delay, geralmente o pessoal usa. O relé de tempo, o que que ele vai fazer? Ele vai contar, dependendo da configuração, 5 segundos, 10 segundos, né? Ele vai contar um tempo, deixar ele travado ou ele injeta contra a corrente. Tem dois jeitos de fazer. Ou ele trava uma pinça, né? Ou então ele injeta corrente dentro do rotor ali, aí essa contracorrente ela faz com que o motor freie. Você pode fazer dos dois jeitos, tá? O problema é que mesmo a pinça lá, né, se você deixar o controle da corrente contínua para travar a pinça ou a contracorrente, o que que vai acontecer? Esse circuito vai ficar travado se precisar ligar ele de novo, né? Ligar, por exemplo, desliguei ele aqui, ó, eu vou só dar um toque aqui. Ele nem ligou o relé, ó. Ele nem chegou, porque aqui a simulação ela deu uma bugada. Ele nem ligou o relé. E aí ele vai continuar o quê? Travando, por exemplo, né? Se eu não tivesse o relé, né? Continuar travando. Se eu precisasse ligar de novo, o motor ia estar travado. O que que ia acontecer? O rotor ia ficar com corrente elétrica, essa corrente elétrica e o motor travado, a bobina aquece, a resina lá que protege, né? Contra o contato elétrico, ela só permite que tenha contato magnético, tá? O contato magnético é fundamental para o motor girar sozinho, ele é fundamental para o transformador fazer a conversão de energia de um potencial maior para um potencial menor, por exemplo, tá? E aí o que que você faz? Você integra agora eu vou apertar mais aqui, ó, mais tempo, ó. O relé ele ligou, tá? Ele está conduzindo a corrente, travando o motor, travou, ó. Agora ele solta o travamento aqui e aí ele vai estar o quê? Pronto, disponível, habilitado para funcionar novamente. Pois não, Altair. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Eu gostaria de saber de você a questão, não sei se é a dúvida de mais alguém, a questão da sequência, como é que vai ser a sequência das atividades? Porque no primeiro, no oral escrita, você disse para a gente algumas matérias que a gente questionário, você disse para esperar algumas aulas para estar esclarecendo, para responder. Como que vai Uhum. ser agora exatamente essas matérias? A gente vai responder todas, porque todas estão com o mesmo tempo, né? Que é para o mês 8, é isso? Aham, sim. Aí a gente vai respondendo de acordo com, por exemplo, a gente responde o Não. fórum, igual hoje mesmo eu comecei a ver aqui a SAP 1, que no caso são 75 slides. Então eu já fiz, eu vi 40 slides hoje no básico e peguei bastante matéria. Aí isso eu vou lendo e vou respondendo e Não, você, automaticamente durante a semana eu respondo todos, ou eu aguardo as aulas presenciais para ir respondendo as matérias? pô, boa pergunta, Altair. Você pode ir lendo e já respondendo, né? Você pode, né, fazer de forma proativa aí. Tem alguns conteúdos, né? Obviamente, né? Como você vai estar adiantado, né? Já está estudando aí antes, às vezes eu vou chegar naquele assunto sei lá, na aula 3, tá? Mas e Uhum. assim, quem se sentir confortável foi estudando, não, eu consigo fazer, vou enviar para o professor, né? Mas aí vamos supor, ele errou algumas atividades, eu faço lá a correção, você pode enviar novamente também, não tem problema Ah, não, tá tá? bom. Uhum. Beleza? Certinho. Você Aí eu vê, ah, tiro alguma não, dúvida. Se eu tiver alguma dúvida, então, aí vai ter a aula, na aula que vai ter nessas 4 aulas sim, você pode presenciais. tirar na aula, você pode Uhum. enviar, por exemplo, provavelmente você deve ser do Roberto Manji,
Porque Isso. eu vi que daqui o de Goianésia tá travado ali, eu tenho que saber o porquê, né, para corrigir, né? O fórum deles está Uhum. travado. É assim, você pode falar com, no seu caso, é a Laura, e daí, dependendo aí do dia, do horário, eu consigo na parte da tarde. Ah, não, eu tô com uma dúvida muito monstra aí. Às vezes eu vou pedir, ó, você tem como entrar lá no link da aula? Que aí a gente pega e conversa e tira a dúvida. Ou às vezes eu vou te responder aqui direto aqui, tá? Eu confesso que às vezes fica difícil responder aqui. Geralmente quando eu chego, né, eu dou uma olhada nas perguntas aí e respondo. Eu encho aqui de mensagem porque toda vez que eu termino uma aula, que eu posto, né, eu já envio falando para vocês que está disponível, o assunto que foi falado, tá? Mas a Tá bom. maneira mais rápida é você falar com o seu monitor, né? No caso, o seu aí é a Laura. E Uhum. daí ela senta aqui pertinho. Todos os monitores aqui, eles ficam numa mesma sala aqui e já fala, olha, o fulano de tal, da turma tal, tá com uma dúvida aqui, tem como você entrar direto com ele aí, ou você verificar, olhar lá a sua caixa de mensagem e daí responder para ele, tá? E quando a gente for finalizando, professor, um exemplo, finalizei a atividade um, por exemplo, e te enviei. Com o seu feedback da nota e tudo, eu já posso partir para a próxima. No caso, se Sim, for, sim, se eu gostei, então posso já eliminar aquilo ali e partir para a próxima pode, despreocupado, né? pode. Não, então tá. Era Inclusive basicamente isso, então. nos outros cursos que eu estou fazendo, eu já vou fazendo assim, eu pego no sábado e no domingo, vou estudando e já vou fazendo as atividades, porque eu sei que no meio da semana eu quase não tenho tempo, né? E Uhum. aí eu já vou me adiantando já. É porque eu estou sentindo um pouco Tá de certo. dificuldade, professor, nesse fórum, por exemplo, até porque a gente é do modo básico, não sei se todo mundo é. Aham. Não, Mas assim, para sim, mim, modo igual, básico. por exemplo, essa imagem que você está mostrando e tudo, para mim eu estou bem, bem perdido. E já nos slides Não, que eu vi eu sei que hoje, é normal. eu acho que você, né, sabe exatamente do que eu estou falando, eu já achei Discordo. mais segurança, porque lá é bem básico mesmo, bem assim, bem simples, a gente vai aprendendo o básico mesmo. Assim, eu não sei se é só eu que estou com essa dúvida, eu não sei. Não, mas isso é normal, viu? Quando é a primeira vez. Eu mesmo, eu penei, viu? Quando eu entrei lá na engenharia elétrica, eu tinha acabado o segundo grau. E daí, até eu pegar a dica lá com o professor, com colegas, né, que já Uhum, eram eletrotécnico formado, né, eu apanhei bastante. Muita coisa lá eu tive que correr atrás aí. Mas isso tá é bom. normal, você ter a dúvida aqui. Hoje, realmente, o K de cima, ele é um pouco mais é complexo, mas eu acredito que no decorrer do curso vai melhorando. Pois não, Não, tá bom. Obrigado, professor. o Leomar, falei, Boa noite, professor. boa noite. Aqueles vídeos também da biblioteca, é de suma Hum. importância a gente assistir, né? Sim, sim. Aquele lá do. Ó, inclusive eu esqueci de falar, ó. Foi bom você ter comentado aí, ó. Deixa eu sair aqui do fórum. Inclusive tem a aula do professor Paulo, ó, biblioteca. Esqueci de mostrar aqui para vocês, ó. Ó, ah, não, tem uns vídeos diferentes. Que na última versão que eu vi, ó, aqui, ó. Por exemplo, tem esses vídeos aqui que é do Senai Play, tem aulas também do professor Paulo sobre cada assunto, tem aqui o que fala sobre é, números complexos, né? Sobre diagrama fasorial, né? O que que é isso? Eu não fazia ideia. Eu não sabia se era de comer ou passar no cabelo, né? O diagrama fasorial. Aí se você olhar lá no livro, no início do livro um, ele tem matemática, pura matemática, que é para É, você ir recordando. no caso, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu mesmo, particularmente, tenho mais facilidade de ver do que ler. Eu gosto de slide, vídeos. Eu estudando uns vídeos assim, eu consigo responder as atividades com uma certa facilidade ou não? Algumas sim, viu? Conceituais,
É porque esses vídeos aí eu não sei se ele tem exercício, né? Porque aí, não, e o pior que na eletricidade, né, análise de circuito, cada circuito tem uma particularidade, um jeito de você resolver, né? Então, aí por isso que na aula eu faço análise dele, inclusive eu forneço para vocês na pasta um resumo daquela atividade, de tudo que eu falei na aula. Aí eu deixo tudo escrito certinho, porque antigamente eu abria um Word aqui em branco e ia escrevendo, aí minha letra ficava um garrancho, o aluno não entendia direito, e daí eu deixei de uma forma mais didática para vocês, tá? Certinho. Beleza? Então é isso, pessoal. O pessoal da outra sala aqui já está aparecendo aqui, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Aguardo vocês lá no workshop próxima semana, tá? A aula 2 ela vai estar gravada e vai estar disponível o link para vocês entrarem no workshop e participar. Muito obrigado, fiquem com Deus, tá? Até, até o workshop.